primeiro versículo, você achou? Dá uma olhadinha pertinho de você, vê se tem gente sem Bíblia aí perto de você, com toda a gentileza, carinho, você pode chegar pertinho dele, deixa ele acompanhar, é palavra de Deus, não é coisa nossa, não é invenção nossa. E é por isso que tem poder para transformar a nossa vida, porque não vem de nós, é de Deus mesmo, é algo que a gente precisa meditar nessa noite. Eu quero falar contigo, irmão, sobre responsabilidade, sobre foco, sobre o que o Senhor requer de cada um de nós. Eu acho que tem algo precioso aqui para nós meditarmos nessa noite, viu? Lá diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo do capítulo 33 do profeta Ezequiel, o Atalaia: veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia é sentinela, né, gente? É um vigia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der atenção à advertência, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu atenção, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Se, porém, o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar a vida, uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Amém? Amém. Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, Deus, que o Senhor nos concede o privilégio de lermos, de termos nas nossas mãos e de meditarmos nela aqui com liberdade. Muito obrigado, Senhor. Pai, fala comigo, fala conosco aqui na tua casa. Desperta-nos, Deus, para a grande responsabilidade que temos diante da tua obra, Pai, para que a nossa alma seja salva, para que nós entendamos o nosso papel, Deus, na tua obra, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, repreende tudo que possa nos atrapalhar, nos impedir de ouvir a tua voz. Repreende, que reine absoluto neste lugar o teu Espírito Santo, nos ensinando, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, transformando a nossa vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar, fica à vontade. O livro do profeta Ezequiel, então, é um livro, ele é escatológico, ele fala das coisas do fim, mas ele também tem uma mensagem aí que naquela época uma mensagem bem forte, bem firme, e para Israel ter a oportunidade, né? Deus enviava profetas para que Israel fosse livre do cativeiro, das consequências da sua desobediência. Mesmo o povo pecando tanto, Deus sempre dava oportunidade àquele povo de se arrepender e voltar. Volta, regressa, virgem de Israel. Vem para o Senhor, confessa o teu pecado, abandona o teu pecado, deixa os deuses estranhos, vem. É um Deus sempre de braços abertos, sempre disposto a receber, a perdoar, a transformar, a salvar, a curar as feridas do povo. Sempre, sempre, sempre na história, Deus chama o povo para um conserto. O povo é um tanto quanto cabeça dura, muitos deles, como o povo de Israel, muito resistentes à voz de Deus. Eles realmente diziam não, ou tinham outros interesses, e muitas coisas fizeram com que Israel experimentasse muitas coisas ruins. Tem uma ocasião que Jesus chora sobre Jerusalém, pelo destino de Jerusalém, por ela tê-lo rejeitado, ele que veio para os que eram seus, ele que veio para salvar. E percebe? A história se repete, inclusive até hoje, irmãos. Até hoje nós falamos e pregamos e cantamos e clamamos a um Deus que nos chama para um conselho, que nos chama para a salvação, para a libertação, um Deus que constantemente nos dá essa oportunidade. E aqui nesse texto
Deus está chamando o profeta Ezequiel e está dando a ele um encargo, uma missão. Na verdade, está dizendo para ele o que é ser um profeta. O que é ser um homem de Deus? O que é ser uma mulher de Deus? O que é ser um obreiro do Senhor? O que é ser uma pessoa que tem compromisso com a obra de Deus? Esse texto é para cada um de nós, irmãos. Esse não é um texto para pastores, não é um texto para líderes, não é um texto para dirigentes, é um texto para cada um daquele que abraçou o Evangelho. Irmãos, quando nós observamos esse texto, nós pensamos no tamanho e no peso que é a responsabilidade de sermos cristãos. O que tem em nossas mãos? O que significa falar de Jesus, mostrar Jesus, falar acerca do reino de Deus, de salvação? E tem sido cada vez mais, mesmo com toda a liberdade que temos aqui, mas tem sido cada vez mais estranho nós falarmos disso. É fato que nós temos algumas pregações que parece que estão ficando cada vez mais raras nos nossos púlpitos, como, por exemplo, falar de, como digo, nosso público, não estou falando aqui, estou falando generalizando aí no contexto evangélico do Brasil, sobre volta de Jesus. Eu não sei se você percebe, mas quem se liga aí em filme americano sempre vai ver uma característica de quando eles vão mostrar a população de rua, nesses filmes americanos, tem os camaradas, o fim está próximo, já viu isso? Você vê muito em filmes, né? O fim está próximo, prepare-se para o fim do mundo e tudo mais. Aí, pesca aqui um negócio aqui. Quem geralmente traz um cartaz desse? É um mendigo, é um doido na rua, não é isso? De filme americano, o clichê é esse. O fim está próximo. Quem está falando isso é um doido. E aí a gente olha aquele negócio e fala assim, olha como é que funciona o sistema, né? Falar da volta de Jesus é coisa de doido, não é? É coisa de maluco. Um cara vai voltar, diz que morreu, vai voltar e tudo mais, e nós vamos para o céu, isso aqui e tudo mais, não tem lógica, não faz sentido. Então, por vezes, a gente acaba negligenciando uma mensagem tão importante, como hoje nós começamos a estudar na nossa escola bíblica dominical, falando exatamente sobre essas coisas do fim. Escatologia, volta de Jesus, o livro do Apocalipse. Então, são coisas que as pessoas, eu entendo assim que na pregação, na média da pregação evangélica, as pessoas evitam, porque tem medo de cair no ridículo, ou tem um certo constrangimento em falar nessas coisas. Irmãos, quando Deus chama Ezequiel, fala assim, Ezequiel, eu estou colocando você numa função muito importante, é o atalaia. O atalaia é um sentinela, um vigia. Era o cabra que ficava em cima da torre, lá no muro, e ele era o encarregado de tocar o alarme, de ver o inimigo. Não tinha vídeo monitoramento ainda, né? Ele via o inimigo lá, tocava trombeta, fazia um barulho lá, e o povo via, olha, se prepara, porque o bicho vai pegar, o inimigo está vindo. Então eles tinham como se armar. A função do atalaia era primordial para a segurança de uma cidade. Enquanto alguns dormiam, alguém tinha que ficar vigiando e dar o sinal do inimigo. Deus chamou então Ezequiel, falou assim, Ezequiel, eu te constituí como um atalaia. E eu vou dizer para você o que é a responsabilidade de alguém que tem esse chamado, que tem aí essa missão de ser um atalaia. E aí ele descreve nisso que nós lemos aqui, né, irmãos, a respeito do atalaia. Ele é um cidadão que tem características. Irmão, ele não pode ser sonso. Ele não pode ser um boca aberta, não tem que ser alguém de atitude, porque ele tem que identificar o inimigo e as sutilezas do inimigo. Como é que ele se apresenta, como é que ele vem. Então tem que ser uma pessoa desperta. No livro de Isaías, né, quando o profeta vai falar sobre a condição miserável, espiritual de Israel, ele fala assim, os atalaias de vocês estão nesse perrengue todo aí, vão passar muito mais do que isso, porque os atalaias de vocês são cegos. Irmão, a característica do atalaia, ele tem que enxergar, não tem? Ele tem que ver, ele tem que ter discernimento. Pensa num vigia cego. Pois é, era isso que Isaías está falando lá, os atalaias de vocês são cegos, são cães mudos, não ladram, não latem. Ele não dá alarme, e eles vivem dormindo, são preguiçosos, amam dormir, eles estão num estado de letargia, eles não sabem o tamanho da sua responsabilidade. E nesse texto, Deus diz bem forte mesmo, Ezequiel, eu te pus como um atalaia. Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, você toca a trombeta,
Porque se você não tocar, se você não avisar, se você não alertar o povo, se você não falar, se você não pregar, se você não ensinar, se você não advertir, o cidadão morreu e a culpa dele mesmo e tudo mais. Mas o seu sangue, eu vou botar na conta de quem? Na sua conta. Porque eu te chamei para isso. Irmãos, cada um de nós tem uma responsabilidade. Mas essa é uma palavra que a gente não gosta muito. Nós não gostamos muito, é muito complicado isso. De sermos sal e luz, de sermos referencial, de pregarmos, de ensinarmos, de termos atitude. Nós temos algumas dificuldades para isso. E aí, irmãos, uma das coisas que a gente precisa prestar bastante atenção é se nós não estamos sendo negligentes na obra do Senhor. Medrosos, tímidos. Eu fico bolado comigo no Apocalipse capítulo 21. Jesus fala uma relação do pessoal que vai ficar barrado no céu. Quem não vai entrar no céu? Aí eu sempre penso assim, quem é o primeiro que você acha que numa lista? Vou fazer uma lista de quem não vai entrar no céu, os barrados no céu. O primeiro que você acha que devia figurar lá? O estuprador, o assassino. Quem mais? Os políticos não. Os caras vis esses você olha, você observa assim, quem é que Deus vai deixar de fora do reino de Deus? E aí eu percebo, irmão, definitivamente Deus não gosta de covarde, porque adivinha quem é o primeiro da lista? Os covardes. E eles entram na frente dos homicidas, na frente dos abomináveis, na frente desse pessoal todo, os medrosos, e uma versão fala, os tímidos, são aqueles que têm a responsabilidade, mas não têm a iniciativa. Irmão, definitivamente Deus não gosta dos covardes. E um atalaia não pode ser covarde. Eu e você fomos chamados, irmãos, para falar, para testemunhar, para pregar. Nós somos chamados para fazer a diferença. E se não fizermos isso, irmãos, pode ser que nós estejamos aí tendo debitado na nossa conta as vidas de pessoas que estão perto de nós. Eu ouvi o pastor pregando aqui no primeiro culto. Não sei quem estava aqui no primeiro culto, mas ele falou um versículo: quem não cuida dos seus é pior do que negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Quem não cuida dos seus próximos, dos seus familiares, daqueles que estão perto de você, quem não fala, quem não ensina. E, irmãos, a gente precisa entender esse nosso papel, a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade com quem está conosco, no nosso local de trabalho, na nossa escola, no nosso lar, onde quer que nós estejamos, na nossa vizinhança. Irmãos, nós temos responsabilidade. E aí o problema, irmãos, é quando nós não entendemos disso. Ou somos covardes demais para isso. Tem um ano desse aí para trás que um navio afundou, acho que é Costa Concórdia o nome do navio, lá na Itália, né? E foi engraçado, foi curioso, porque o capitão do navio, alguma coisa esquentino, o navio bateu numa ilha lá, começou a afundar, e o capitão do navio foi o primeiro a pular no bote e sair do navio. Eu sempre ouvi, desde criança, que o capitão afundava com o navio. Isso é mentira, porque o cara foi o primeiro. E aí tem um áudio, você pode ouvir no YouTube, a marinha italiana esculhambando o camarada. Esquetino, onde você estava? Todo no bote, e o navio está afundando. Quantas pessoas tem no navio, Esquetino? Quantas pessoas estão no navio? Eu não sei, eu estou no bote. Foi-se a época que os capitães afundavam o navio. Eu trabalhei numa empresa de ônibus que tinha a gente dava treinamentos, primeiro socorro, combate a incêndio, preparava os motoristas para tudo, né? Teve um ônibus nosso na reta da Penha que travou uma roda lá, enfumaçou dentro do ônibus, todo encheu o ônibus de fumaça. O motorista prontamente abriu a porta da frente, que é a porta dele, da cadeira dele, ele já pulou na calçada, sem botar o pé no chão, e saiu correndo na reta da Penha, em direção a Ovos. Aí o pessoal falou assim, acho que ele vai chamar o bombeiro, continuou correndo. Deve ter chegado na Bahia, de tanto que ele correu por aquilo ali. E aí a gente chama o cidadão e fala assim, meu filho, o que você fez? Você largou um ônibus com a porta de trás fechada, cheio de fumaça, o povo em pânico, se matando pulando pela janela, se pisoteando, e você estava onde? Eu entrei em pânico. Eu alucinei, eu fiquei louco. Você não sabe o tamanho da sua responsabilidade se morre alguém lá dentro, cara. Você é responsável.
Se morre alguém perto de nós, irmãos, nós somos responsáveis. Por muito tempo eu fiquei com isso na cabeça. Um dia um vizinho meu se enforcou. Um dia um vizinho meu, que era da minha igreja, onde eu era antes, acordei de manhã cedinho, 6 horas, estou misturando meu Todd lá, meio dormindo, meio acordado. A esposa dele bateu na porta da minha casa. O que foi, Ed? Ah, meu marido, ele tá lá onde, Ed? Quando eu olhei no meu quintal, não tinha muro, o cara enforcado. Na virada do ano novo, eu e Paula chegamos para ele, conversamos com ele, bebo, já tinha saído da igreja, né? Nilson, vamos voltar para a igreja, Nilson, né? Vamos voltar, não, eu vou voltar, vou me consertar, abraçamos ele, você está fazendo falta lá, vamos para lá, beleza, voltou, nada. Se enforcou dentro do meu quintal, e por muito tempo eu fiquei pensando isso, eu podia ter feito alguma coisa a mais. Será que eu podia ter feito alguma coisa a mais? Será que eu devia ter feito alguma coisa a mais? Por muito tempo isso me perturbou. Irmãos, a nossa responsabilidade com as pessoas que nos cercam é muito grande. Nessa onda de suicídio, tem pastor agora está se suicidando. O irmão, quando o pastor começa a se suicidar, porque o troço está feio, né? É porque a pressão é grande, a opressão é grande, a responsabilidade é grande. E muitas coisas cooperam para isso, irmãos. Não é tempo de descansar, irmãos. Não é tempo de dormir, como os atalaias que Isaías falava. Irmãos, é tempo de nós fazermos a obra de Deus, porque falta muito pouco tempo. E aí quando Deus chama, então Ezequiel fala assim: Ezequiel, eu estou te constituindo por atalaia, filho. Quando eu fizer ver a espada, você toca essa trombeta. E aí, se alguém ouvir e não der moral para você, beleza, Ezequiel. O cabra morreu da iniquidade dele, você fez o seu papel. Irmãos, por quantas vezes eu já saí frustrado desse púlpito aqui? Muitas vezes. Porque muitas vezes eu preparava a mensagem, eu orava, eu fazia mensagem que eu achava assim, até eu vou aceitar Jesus depois de uma mensagem dessa. E na hora do apelo não via ninguém, o povo ficava todo indiferente, eu ficava mal, e eu pensava assim, isso não é para mim. Eu acho que eu estou atrapalhando a obra de Deus até. Depois eu desencanei disso, a gente amadurece e não esquento muito com isso mais não. E esse texto me fala exatamente disso. A responsabilidade, irmãos, é de pregar, de falar. Se você vai ouvir essa trombeta, se você vai acreditar, meu irmão, aí é contigo, com você mesmo. Mas o nosso papel, irmão, se eles vão acreditar ou não, a tempo e fora de tempo, é falar, é pregarmos, é mostrarmos. Há um Deus e há um juízo. E a gente precisa entender que isso é sério. Nós não podemos brincar e nem perder tempo. Ô Ezequiel, toca essa trombeta, filho. Se o cabra ouvir, se der moral, e ele vem, e ele for livre, ótimo, aleluia, glória a Deus, ele se deu por avisar. Mas se você for covarde, se você for omisso, se Deus te enviar e te colocar num lugar e você não prestar para nada, se você não for sal e luz onde você está, ele morrer nos seus pecados, morreu nos seus pecados. A culpa é dele, mas o sangue eu vou requerer de você. Você não se preocupa com isso não, irmão? Você não acha essa uma palavra um pouco dura, não? Da responsabilidade que nós temos com as pessoas que convivem conosco e não conhecem Jesus? Das pessoas que estão sob o juízo de Deus, irmãos. Irmãos, se isso não te preocupar, eu já estou preocupado com você, então. Se isso não mexer com você, se isso não te preocupar, não abrir os seus olhos para a responsabilidade que nós temos com as pessoas que nos cercam, irmãos. Irmãos, não é tempo de brincar, não é tempo de dormir. É tempo de nós colocarmos a mão no arado. É tempo de nós passarmos por ridículos. É tempo de nós passarmos por analfabetos. É tempo de nós passarmos por loucos. É tempo de pegarmos os nossos cartazes e ir para a rua escritas: o tempo está chegando, o fim está próximo. Essa é a mensagem que esse povo precisa ouvir, irmãos. E aí a gente precisa entender, como Deus está dizendo aqui para Ezequiel, diz para nós também. Deus nos tem colocado como atalaias, como aqueles que estão vendo as coisas e alertando as pessoas. Um detalhe curioso aqui, irmãos, este texto não fala do inimigo. Quando você observa aqui, o atalaia é um sentinela, mas nesse contexto, quando Deus diz assim, olha, vem a mim, filho do homem, Deus está falando para Ezequiel, quando eu fizer vir a espada,
Quando eu fizer vir a espada, quando eu executar juízo sobre essas pessoas. No primeiro texto que foi lido aqui, o irmão Carlos leu lá em Romanos 5, do versículo 9. Eu achei interessante porque é exatamente disso que nós estamos falando aqui. Mas se Deus, 8 e 9, mas se Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha, irmãos, a questão aqui não é diabo, satanás, capeta, nem esses bichos todos, não. A questão aqui é Deus. É o juízo de Deus. O que nós estamos falando aqui não é um terrorismo, não é um Estado Islâmico para você ficar morrendo de medo. Nós não estamos falando disso aqui não. Irmãos, o que nós estamos tratando aqui é acerca da nossa responsabilidade de cada um aqui diante de Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Amém. E a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, mas ele é justo. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, não de mal, para dar ao homem aquilo que ele merece. Glória a Deus, mas você merece o quê? Pausa dramática. O que é que nós merecemos, irmãos? Que valor nós temos dado à trombeta que tem soado e tem tocado, dizendo: se arrepende enquanto é tempo, as coisas estão ficando estreitas demais, o relógio não para, o tempo está andando, nós estamos vendo profecias se cumprindo, as coisas acontecendo. Irmãos, nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Eu creio tanto nisso, irmãos. Em breve nós vamos ver isso. E aí, irmãos, como atalaias do Senhor, o que nós temos feito na obra de Deus? Será que Deus vai requerer alguma coisa? Será que tem algum sangue na nossa conta de coisas que nós não estamos fazendo? De palavras que nós estamos omitindo? De confrontos que nós estamos fugindo? Dos nossos colegas de trabalho? Do nosso pessoal de faculdade, de escola? Será, irmãos, que nós somos atalaias valentes? Ou nós temos nos escondido de fazer o nosso papel? Irmãos, tem dois tipos de pessoas aqui, ó. Aqui tem os atalaias. Tem gente aqui que está tocando trombeta. Tem gente aqui que está falando e está anunciando. Aqui tem dois tipos de pessoas. É o atalaia e o que não é atalaia. É o povo mesmo. Que precisa ouvir. Precisa prestar atenção na mensagem, na palavra, nos tempos. E precisa entender. É tempo de conserto. Ainda é tempo de conserto. Porque daqui a pouco vai ser tempo de juízo. E não se deixe enganar por essa bobagem que falam aí fora. Deus é bom e continua sendo bom, mas Ele é justo. Ele é juiz. E como nós lemos lá no livro de Romanos, nós somos, eu aprendi isso com o pastor Júnior, nós somos salvação, nós falamos tanto de salvação. Salvação de quê? Do capeta, do diabo? Não, somos salvos da ira de Deus, que está sobre os homens dominados pelo pecado. Isso é que é a salvação, irmãos. Nós temos a convicção de que estamos em paz com Deus. Ô, meu amigo, você está em paz com Deus? Você está em paz com Deus? Suas atitudes, o seu pensamento, o seu coração, a sua vida, está em paz com Deus? Está em ordem com Deus? Sabe o que é o atalaia aqui, irmãos? É interessante isso. Se o atalaia tocar a trombeta ou não tocar a trombeta e a pessoa morrer na execução do juízo de Deus, a culpa, a responsabilidade não está lá, mas a culpa é da pessoa. Sabe por quê? Porque ela já estava debaixo da condenação. Sabe o que é a mensagem pregada para você? É a oportunidade. É a chance de você se reconciliar, de você entender o chamado que Deus tem na sua vida, de você se entregar a Jesus. Toda vez que um pastor, que alguém aqui faz um apelo e fala assim: olha, você quer aceitar Jesus? É disso que nós estamos falando. Você quer escapar da ira que vai vir? Não é pelo medo, não é pelo terrorismo. Eu vou correndo porque eu não quero queimar. É porque esse Deus te ama a ponto de te dar essa chance. Ele te amou assim. Estávamos condenados, mas Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, para que nós, que merecíamos a morte, agora passemos a viver a vida. Ele nos amou assim.
E essa trombeta tocando, esta palavra sendo pregada, essa ministração, qualquer advertência, tudo que foi escrito, qualquer profecia dessa aqui, é só para te dizer: Deus te ama, Deus te chama. Aleluia. Ele não quer que você viva o juízo dele que virá sobre essa terra. Mais cedo, daqui a pouco, irmãos, mais cedo do que você imagina, os grandes e pequenos vão prestar conta das coisas que têm feito. Isso aí. Os atalaias vão prestar conta das suas trombetas, tocadas ou não. Os que ouviram a voz de Deus vão prestar conta das chances que tiveram e foram desperdiçadas. Daquilo que eles ouviram da palavra de Deus. E talvez deixaram para depois, ou acharam que não é tão sério assim. Ou isso não existe, é um conto de fadas. Irmão, tem coisa que é melhor não arriscar para ver, não. Tem coisa que é melhor nós acreditarmos. Porque se você tiver errado, irmãos, o pagamento vai ser caro demais. Se você não entender o propósito da chamada do amor de Deus, que é o Evangelho sendo pregado, irmãos, você vai perder o bem mais precioso que Deus deixou para essa humanidade, a vida eterna. Para aqueles que o receberam, para aqueles que levaram a sério a sua palavra. Toca a trombeta em Sião, atalaias. Vamos falar do Senhor. Para aqueles que estão ouvindo essa palavra, ouçam diante do Senhor, tomem uma atitude, uma posição, uma postura, para que você conheça apenas o amor de Deus e não a sua ira no juízo. É isso que Deus precisa, é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos uma posição diante dele. E é para isso que você veio aqui, para ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e te dê condições de sempre levar a sério a responsabilidade que Deus colocou diante de você. É a sua vida, primeiro. É a vida das pessoas que te cercam também, que vão ser alcançadas pelo testemunho de transformação que Deus vai fazer na tua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Quantos foram abençoados com essa palavra? Vamos ficar de pé neste momento.